Se você tem um PS5, muito provavelmente você já se deparou com essa tela ao iniciar o seu PlayStation 5, que acontece geralmente quando você deixa ele ligado e falta energia. Eu não sei por aí, mas aqui a Energisa sempre está caindo a energia. Cai e volta depois de alguns segundos, e isso pode danificar a longo prazo o seu PlayStation 5. Hoje eu vou te passar essa dica e muito mais outras para você cuidar bem do seu PlayStation 5 e ele durar muitos anos. Uma coisa muito importante que você pode fazer para que isso não aconteça é sempre que você sair, deixar o seu PlayStation 5 desligado e fora da tomada. Não vai jogar, vai passar muito tempo fora? Deixa fora da tomada. E com o cabo HDMI desconectado também, porque o cabo HDMI ele também passa energia, beleza? Então se sua TV estiver conectada na energia, pode passar para o PlayStation. Isso é o nível mais hardcore de você se proteger disso, sem gastar nada. Porque afinal, às vezes você quer deixar o jogo fazendo download. Isso aqui por si só já aconteceu algumas vezes e eu nunca tive problema com nenhum PlayStation que eu tive, né? Já tem 5 anos que eu tenho um PlayStation ou mais e eu nunca perdi nenhum PlayStation por conta de energia elétrica. Às vezes acontece isso aqui, aí você quando inicia, ele vai fazer os reparos aqui, etc. Mas o que pode dar mais problema é quando está fazendo alguma atualização. Se aparecer alguma atualização do sistema e do nada falta energia, pode corromper o arquivo e aí você vai ter que se bater para reinstalar de novo. Em alguns casos mais graves, pode dar até BO e você precisar contatar uma assistência técnica. Aqui de manhã do nada ele estava ligado, estava fazendo download de alguns jogos. Download é tranquilo de jogo. Agora, software do sistema é o que pode danificar o seu PlayStation. Se ele estiver assim ligado, se estiver jogando, vai aparecer aquela mensagem, não tem para onde correr. Se você deixar no modo repouso para baixar jogos e etc, que é quando a luz fica laranjinha, apesar dele estar consumindo muito menos energia, ele vai continuar ligado. Como vocês podem ver, a luz fica laranjinha, ele ainda está ligado, mas consumindo menos energia, só que se faltar energia vai aparecer aquela mensagem de novo. Agora vamos para as soluções. O primeiro passo é você não usar estabilizador, nem nada desse tipo. Não recomendo que você ligue diretamente também na tomada. Até pode, se ela tiver aterramento e etc, pode ligar diretamente na tomada, mas o recomendável é pelo menos você comprar um filtro de linha com DPS, como esse que eu uso aqui da Clamper, que já vai te proteger contra surtos e quedas, né, alterações na sua rede elétrica. Ele já vai estar te protegendo, mas aquela mensagem que desligou por falta de energia, ele não vai te proteger. Afinal, esse dispositivo aqui, ele não tem uma bateria, ele só vai proteger, mas ele não vai manter a carga de energia elétrica. Beleza, nível 1 de proteção. Nível 2, aí é para você que quer investir um pouco mais e comprar um no break. Por exemplo, eu tenho esse aqui no meu PC para segurar quando falta energia. Você pode usar um desses também no PlayStation 5, eu estava usando até um tempo desse. E aí sim, quando faltar energia, ele vai permanecer ligado por alguns minutos, até durar a bateria dele, e aí não vai aparecer aquela mensagem. Se você conseguir desligar o PS5 antes, não vai aparecer aquela mensagem, pois o no break ele tem uma bateria interna, então vai permanecer ligado por algum tempo. Você pode até jogar, etc, depender da bateria do que você compra, e aí você vai estar muito mais protegido e não vai aparecer aquela mesma mensagem. Esse fator elétrico é muito importante, que é o que mais pode dar problema no seu PlayStation 5, por isso que eu estou meio aprofundando um pouco mais. Sabe outra coisa que pode dar problema em questão elétrica é você não usar cabos oficiais. Um dia desse eu comprei um na internet, porque eu estava precisando de um a mais. O meu PlayStation 5 não estava funcionando corretamente. Eu, porventura, tenho o meu do meu PS5, né, que foi o que veio nele, só que aí eu acabei misturando os cabos e coloquei esse outro. Depois eu vi lá a marca. E aí o PS5 não estava funcionando corretamente, depois que eu mudei o cabo, ele voltou a funcionar normalmente. Então sempre dê preferência a usar os cabos oficiais. Se você precisar muito comprar outro, vai que seu cachorro comeu, seu gato, etc, sei lá, você perdeu, você vai comprar um. Eu vou deixar o link aqui de um que eu comprei e funciona até hoje de boa, visto que esses cabos são meio que universais, funciona em TV, funciona em boombox, funciona em PlayStation, até no PS2 é o mesmo cabo. Eu vou deixar um que eu comprei e funciona normal. Agora um outro que eu comprei, cara, ele era até um pouquinho mais comprido, não funciona direito. Sempre dê preferência a usar os acessórios originais. Outra coisa também é carregar o seu DualSense. Por essa base de carregamento, a gente posta no grupo por 100 e pouco, 130, 140. Você pode carregar até os seus 2 DualSense, ó, ao mesmo tempo, oficial da PlayStation. Você deixa aqui, ó, não vicia a bateria. Assim que ele carrega, ele para automaticamente, ó. Quando tá carregando, fica assim. Quando ele tá carregado, ele para de carregar. É um dos acessórios mais úteis. Eu acho que é o mais útil que eu gosto aqui. E ainda serve como também suporte para deixar tudo organizadinho. Só o cabo dele que é um pouco grandão, mas só deixar tudo organizado. Uma coisa que pode ferrar o seu PlayStation em questão de aquecimento é você deixar em um local que não tenha ventilação. Por exemplo, tem pessoas que deixam dentro do painel. Cara, não deixe dentro do painel, vai superaquecer, mano. Porque isso daqui é fechado, não tem espaço para o ar quente sair. Então seu PS5 vai ficar uma fornalha e vai superaquecer e vai aparecer aquelas mensagens lá que tá aquecendo, etc. O meu nunca apareceu porque sempre eu uso assim em locais que tem uma boa ventilação. Então você deixar aqui dentro de um painel
painel, por exemplo, cara, não faça isso, vai estragar o seu PlayStation e vai reduzir a vida útil dele. Sempre deixe um espacinho aí da parede. Aqui, por exemplo, tem basicamente quase um palmo. O recomendado é no mínimo 10 centímetros. Se você ler o manual de segurança, aqui tem basicamente uns 20 centímetros, então tem bastante espaço para o ar circular e ele não superaquecer. Isso é uma dica muito importante. Outra dica muito importante também, use a base. Eu sei que o Slim agora não vem com essa base, tem que comprar separadamente, mas tem algumas em ABS, em PLA, que você compra e dá para colocar também, não precisa pagar quase 200 nessa daqui, apesar que tem outras opções também que eu já mostrei aqui no canal. Se quiser usar assim na vertical, e vertical horizontal tanto faz. Teve épocas que eu já usei na vertical, na horizontal, ele foi feito para ser usado das duas formas, pode ficar tranquilo em relação a isso. Se você não quiser comprar nada, usa na horizontal mesmo, mantenha a distância aí da parede, que é o mais importante para ele não superaquecer. Você não precisa comprar kits de refrigeração, nem nada disso. Desses produtos não oficiais não serve basicamente para nada. Você vai ter uma falsa impressão que vai funcionar, você vai achar que está funcionando, mas na verdade não. Ele já foi projetado para trabalhar dessa forma, e você fazendo os procedimentos básicos que tem mostrando o próprio manual de segurança, você não vai ter problemas de aquecimento com o seu PlayStation 5. Ao contrário do computador, por exemplo, que a gente tem que colocar coisas para refrigerar, senão ele vai superaquecer, vai ficar super quente. No PS5 é só você ter esses cuidados básicos que ele não vai superaquecer. Outra coisa, você pode até colocar uma capa nele para não ficar caindo poeira e etc, mas somente quando ele estiver totalmente desligado, e nunca usar com uma capa em cima com ele ligado, né? Porque aí, meu irmão, ele vai virar um forno, né? O calor vai ficar dentro ali e vai dar ruim para o seu PS5. Eu, por exemplo, aqui não coloco porque eu esqueceria que a capa estaria ali e aí ia dar ruim. Então, se você for lembrar sempre que for jogar de tirar, pode ter uma capa aí, por exemplo. Outra coisa que vai ajudar seu PlayStation 5 a durar ainda mais é limpar, cara. Pelo menos uma vez por ano, no mínimo. Você abra ele, faça a limpeza básica. Tem vídeos ensinando vocês a limpar o Slim, o Pro, o Fat, PS4, etc. Então já tem aqui ensinando vocês como abrir e fazer essa limpeza para que ele trabalhe tranquilinho e não fique super quente também. Se as ventoinhas encherem de poeira, aí vocês estão ligados que vai dar ruim. Então mantenha seu PS5 limpo, ele vai durar ainda mais. E uma coisa que pode parecer bobo, mas que você tem que tomar bastante cuidado, é com a porta HDMI do seu PS5. Cara, você tem que tomar muito cuidado, porque dá muito defeito. Já vi vários vídeos aí, um defeito muito recorrente, inclusive um amigo meu aqui da região teve esse problema em danificar a conexão HDMI. Às vezes você vai colocar o HDMI no óleo, está certo, fica lá TTT colocando assim para acertar e não acerta e vai danificar, e isso daqui não é barato para fazer a manutenção. Sendo assim, tome bastante cuidado com sua entrada HDMI e conecte somente cabos certificados para também você aproveitar o máximo do seu PlayStation 5. Lembrando que o cabo que já vem no próprio PS5 já é o recomendado. Eu falo isso no caso de você for emprestar, por exemplo, para alguém, você mandar essa pessoa tomar cuidado com o seu PS5. Eu não recomendo que você fique emprestando seu PS5, nem todo mundo tem o mesmo cuidado que a gente. Vamos supor que a outra pessoa vai colocar o cabo lá da casa dela no seu PS5 e ela fica assim, ó, sem olhar direito, e aí vai ferrar com o seu HDMI, cara. Isso daqui não vai ser barato para consertar, não. Mesma coisa vale para os USBs. Lembre que isso aqui é conectado diretamente da placa, então já é um reparo um pouco mais complexo. Verifica que tá certinho e empurra até o final. Pronto, cabo HDMI conectado corretamente. Toma cuidado, porque isso daqui não é barato. Uma coisa muito importante também, se você for levar o seu PS5 numa viagem e ele for essa versão que tenha o leitor de disco, tira o Blu-ray daqui de dentro, pessoal, porque ele pode se mexer, né? Quando você estiver andando por aí da viagem, dependendo de como você for transportar, ele pode girar, alguma coisa assim, ou se deslocar e até ficar preso lá. Eu acredito que isso não seja um problema muito recorrente, mas eu prefiro deixar ele dentro da caixinha e não transportar meu PS5 com o Blu-ray lá dentro. As chances disso acontecer não são tão altas, mas também não é impossível. Sobre a porta HDMI, isso vale também para as conexões USB do tipo C, pessoal. Toma cuidado aí quando você for ficar colocando o cabo, né? Paciência, coloca certinho para não danificar também as portas se você precisar mandar para uma manutenção. Isso vale também para produtos não oficiais. Às vezes você vai colocar um cabo aí não confiável. Quando eu falo não confiável, é daqueles que você compra na feira, né? Aqueles que não tem procedência. Agora, o que vem no seu celular, você pode conectar de boa aqui e carregar o seu DualSense, né? Que é o recomendado. Eu recomendo que vocês carreguem pelas portas USB ou com essa base de carregamento. Uma coisa que eu recomendo é vocês também nunca deixarem o espaço aqui no máximo. Deixem aí sempre sobrando pelo menos uns 50 GB, né? Porque vai ter atualizações e etc. Então, sempre deixe
deixe um pouquinho de espaço sobrando aí nos seus armazenamentos. Eu sempre deixo aqui, ó, no M2, por exemplo, eu tenho 51 disponíveis, no do console eu tenho 187 e no estendido tem bastante coisa, que esse daqui é só para jogos de PlayStation 4. Então sempre deixa um espacinho de armazenamento aí disponível para as atualizações dos jogos, né? No caso, se você não tiver a Plus, vai precisar de espaço para salvar os dados de backup dos seus saves e das gravações também, sempre deixando um espacinho aí disponível. Então essas dicas aqui são as mais importantes, principalmente tome bastante cuidado com a questão elétrica e física do seu PlayStation 5 para não danificar, porque vocês estão ligados que não é barato para fazer as manutenções, e em muitas cidades, por exemplo aqui na minha, não tem nem quem faça essas manutenções, eu teria que mandar para uma outra cidade mais distante. Até o momento, o único problema que eu tive com o PlayStation 5, até postei aqui no canal, foi que corrompeu, no caso era alguma coisa com o sistema do PlayStation 5, ele não ligava, ficava travado, mas depois eu descobri que era um NVMe que estava com defeito. Depois que tirava esse NVMe, voltava ao normal. Às vezes pode ser o hardware que você colocou adicional, no caso de um NVMe que eu tinha colocado aqui no PlayStation 5, e aí eu fiz o teste, estava com outro PS5, aí coloquei no outro, e assim que eu coloquei esse NVMe, o PS5 apresentava os mesmos problemas, aí eu descobri que era um NVMe defeituoso, estava com algum problema de escrita, alguma coisa assim, e aí ele não iniciava o PS5. Tirava o NVMe, ele funcionava normalmente, né? Eles ficam aqui. Sendo assim, dê preferência também a NVMe's de marcas confiáveis e com configurações compatíveis com seu PlayStation 5. Esse outro meu era compatível, só que eu comprei na China sem garantia, etc. Aí eu me lasquei. Agora eu só compro de marcas consolidadas, isso é muito importante para você que quer expandir o armazenamento do seu PlayStation 5. Compre os que têm garantia e com configurações compatíveis com o PlayStation 5 que venham com dissipador por questão de refrigeração também. Comenta aí qual dessas dicas mais te ajudou. Se você tem alguma dúvida específica sobre o PlayStation 5 e quer que eu traga aqui no canal, comenta aí que eu vou trazer mais conteúdos para vocês. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!